Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia com muita alegria, bom dia com muita esperança, bom dia com muita consciência, bom dia do professor Fábio Sato, bom dia do professor Fábio Sato, que é o professor do Novo Equilíbrio, o professor que te prepara realmente para as conquistas mais fabulosas. É isso aí, meu querido. E hoje, nessa manhã abençoada, nessa manhã poderosa, eu quero falar sobre o sentimento que a gente carrega, eu carrego, muitos de vocês, meus amigos, carregam. Que é, e aí eu faço uma pergunta, né, desse sentimento. Por que que a vida precisa ser tão pesada? Eu quero que se entenda isso. O que eu vou falar sobre hoje, agora nessa manhã, é te preparar realmente que a vida não precisa ser tão pesada, tá? Como assim a vida não precisa ser tão pesada? O quanto acordar na manhã, assim como hoje aconteceu comigo, é difícil. O quanto é pesado levantar, o quanto é se preparar. É difícil, preciso deixar pedaços de mim pelo caminho. O quanto ir para o trabalho e produzir é pesado. Carregando um fardo, poxa, eu tenho que trabalhar. O quanto você pensa desde que quando você aprendeu alguma coisa, meu amigo. Qualquer coisa, desde a escola. Como é que aprender a crescer é pesado? Como que crescer é pesado? Não, porque crescer tem as fases e coisa e tal. O quanto aprender é pesado no sentido, eu tenho que fazer prova, eu tenho que estudar. O quanto realmente é pesado. As coisas que passam pela vida, as situações que passam pela vida são pesadas para levar, para passar. São pesados para viver. E eu vou dizer uma coisa para você. Essa dor quem carrega é você. Assim como eu. E nós precisamos estar juntos cada vez mais, entendendo que, porque, dando uma resposta para essa pergunta, por que é que tem que ser tudo tão pesado, tão dolorido, tão difícil, tão... E eu vou dizer, você como eu, né, gestor da própria vida, o pai, o avô, chefe de família, parece que é tudo tão pesado, tão difícil. E isso eu vou dizer uma coisa para você. Lá na nossa infância, a gente aprendeu a que tudo para dar valor tem que ser difícil, tem que ser pesado. Tudo aquilo que você faz precisa deixar um pedaço pelo caminho para dizer, não, eu fiz para você dar valor. E eu coloco em xeque isso, que pode ser realmente tudo totalmente diferente. Como assim? Tudo pode ser tão diferente. Nós vivemos, todos nós, só que a gente não se entende. A gente faz tudo tão pesado que é para alimentar o nosso ego. E você também tem feito. Mas não se preocupe, você não sabia. Você não sabia que isso era tão pesado. Ao ponto de você falar assim, nossa, por que tem que ser tão duro as coisas na minha vida? Conquistar. Sabe por quê? Porque a gente foi programado. Desde o momento que nasceu. A gente foi programado e foi ensinado por nossos pais ou pelas pessoas que assumiram o lugar deles. Você sim, meu amigo, também foi. Mas eu digo que pode mudar todos que mudam essa ideia e tem mudado junto comigo. Tem se tornado a vida um pouco mais leve.
Eu quero que você venha, assim, ter essa vida mais leve. De que maneira? Porque todas as vezes que você enfrentou alguma coisa, você enfrentou o teu desafio na tua vida, seja qual fase, seja lá na juventude, seja lá na parte que se tornou mais responsável por si mesmo, mais responsável quando você teve teus filhos, mais responsável quando está nascendo teus netos, você sim, vô, pai, eu sei que também é filho. Tão difícil aprender com o pai, por quê? Eu vou contar uma coisa que é... E hoje, né, depois quando você tem essa... Hoje, agora, nesse ano, quando você completa aí entre 35, 40 anos, 45, talvez um pouco mais, você se pergunta assim, puxa vida, para eu aprender teve tanta dor? Isso é complicado. E ontem eu estava conversando com meu amigo Cristiano, logo depois da live das 21h30, sobre isso. E ele estava comentando umas coisas muito importantes que me fizeram clarear a ideia para falar sobre isso sobre hoje. Hoje aqui. Perdão. Ai, que perdão. Fiquei até tarde fazendo, fiquei um pouquinho lento. Isso daí é preparação, né? Não me preparei, não começou a me preparar o dia ontem e começou a dar reflexo hoje. Saiba que isso também é, se você está nessa ideia. Eu falando com o Cristiano, falamos sobre as necessidades do ego. Quando a gente nasceu e levou um tapinha, chorou e aprendeu, Obrigado, meu amor, Kátia. A gente tem crescido muito junto, pode ter certeza. A gente enfrentando, só retomando isso daqui, né? Essa ideia de precisar doer muito o que tem que fazer, é porque a gente aprendeu a ter que chorar já logo que a gente nasce. E todas as gravações que a gente tem no nosso cérebro faz com que a gente realmente alimente nosso ego, assim, né? Alimente o nosso interno. Por quê? Por quê? Porque a gente é ser humano e o nosso cérebro é feito de conexões neurais entre os neurônios, com descargas elétricas e químicas, e fazem com que a gente acostume ter uma descarga elétrica e química. Por exemplo, o fumante. Eu já fui fumante. E eu tinha conexões neurais que, como se fosse calos. Né? Meus neurônios estavam calcificados. Isso chama-se, quando acontece, mielina. E que fica ali por muito tempo acontecendo. E essa conexão ela é difícil de fazer, porque ela meio que grudou ali as descargas neurais ali, né, químicas e elétricas, e isso se torna viciante, você se torna vício. Então, o que eu quero dizer? O fumante, para parar de fumar é difícil. Para começar a aprender na escola é difícil. Para conquistar algo é difícil. O que acontece? A gente coloca uma forma de entender que as nossas conexões neurais, elas formam a mielina, aquela calcificação entre os neurônios, que a gente só pensa desse jeito, que tem que ser difícil, que tem que alimentar o ego, e que eu preciso deixar pedaços de mim para eu conhecer e ter valor, e tudo que eu faço na minha vida é muito, 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 muito pesado. Isso sim é o porquê, mozinha. Isso porque, obrigado. Isso porque a mielina está calcificada ali. E isso justifica você ter os resultados até hoje, aqueles resultados um pouco além, muito aquém daquilo que você precisa, por causa do quê? Das conexões neurais. Isso que você traz uma consciência de uma maneira prática. Quando você alimenta o teu ego, você realmente alimenta o teu ego, quer alimentar e precisa ser, é uma maneira viciante
de maneira viciante, porque você já se acostumou com aquilo, o teu cérebro já acostumou com aquilo. Porque já calcificou as conexões neurais e para você é comum carregar tanta dor. Eu estou falando num contexto científico. Carregar tanta dor, carregar tanto peso, carregar tanta dificuldade. Para tudo na vida. E esse ego, essas necessidades de alimentar o ego, você querer alimentar o ego é porque você sofre de misérias emocionais. Alimentar o ego é para você alimentar com ela com alguma coisa. E é porque você vive numa miséria, meu amigo. Você vive numa miséria afetiva. E daí você fica, por que é tão difícil para conquistar o meu amor? Meus filhos, conversar com eles. Você vive numa miséria emocional no sentido de buscar teu significado. Você não tem significado na tua vida, então essa miséria de significância. Porque você busca significado, reconhecimento, saber tudo isso. Por quê? Porque você vive miséria e não precisa, e daí carrega dores. Meu amigo, muitos de nós, eu quero que se entenda, você que é o chefe da família, o gestor da tua vida, muito possivelmente os homens vivem na miséria de controle. Porque eu tenho pouco controle, então eu tenho que ficar exigindo do meu filho, exigindo da minha esposa. É porque miséria de controle você para alimentar teu ego, você não sei, e tá lá a conexão através da mielina. Quer dizer, ela nem se desconecta, ela fica fritando, sabe? A sensação, sabe porque quando a gente falta controle, né? Eu vejo homens falando, não, mas eu não tenho controle mais da minha família, veja o que aconteceu. Você está vivendo na miséria. Você fala isso para alimentar o teu ego, para você poder fazer alguma coisa, e daí você cria dor. Ao mesmo tempo não, um pouquinho diferente, eu separado, mas depois eu falo, tá tudo junto. Essa alimentação do ego tem a miséria da aceitação. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não faço parte de nenhum grupo. As pessoas sempre me isolam. É a miséria da aceitação. Você faz isso para alimentar o teu ego inconsciente, porque sempre aconteceu com isso. Ser doído fazer amigos, ninguém confia em mim, eu não confio em ninguém. São todas as conexões, né? A mielina que fez calcificar essa conexão e mandar você pensar. Aí, e por último, tem a miséria da variedade, que é praticamente ligada à miséria do controle, à miséria da aceitação e à miséria da significância, todas juntas. A da variedade é que você não se sustenta apenas com um. Não se sustenta aquilo que é o teu, não se sustenta. Você sempre vive na miséria e tentando ter mais e mais e mais. Aquela história do cara colecionador de carros, né? Viver na miséria da variedade. Ele tem o maior número de carros da vida, do mundo, e ainda não é o suficiente. Para quê? Para alimentar o ego, porque ele tem uma dor e carregar pesado. Para depois um dia dizer, não, eu fiz o meu... É aquela história do bêbado, né? Você já viu? Todo mundo vê os tombos que eu caio, os goles que eu tomo. Todo mundo vê os goles que eu tomo, mas não sabe os tombos que eu caio. Viu? Está alimentando o ego. E isso vai alimentar o alcoólatra ainda a beber cada vez mais. Por quê? Porque ele está se fazendo de coitado. Não é só uma vitimização. Não estou falando que não seja, mas isso vem somar aquele ser vítima. Mas por quê? Porque para alimentar o seu ego, e daí ter o quê? Porque vive na miséria da aceitação. Nesse sentido que eu estou falando para vocês. E eu quero que entenda que tudo isso que acontece na nossa vida, acontece na tua vida, meu amigo. Acontece na vida de muitos homens da mesma maneira que a gente viveu nessa época de aprendizado. Tudo isso que aconteceu é pura e simplesmente porque já vinha acontecendo com os nossos modelos. Nosso pai, nosso avô também falava que era tudo difícil. Eu tenho uma frase que meu pai fala assim, trabalho enobrece.
Assim, só que esse trabalho enobrece, eu concordo, e muitos de vocês vão concordar, só que eu quero olhar para uma outra vertente, abrir meus olhos para uma nova perspectiva hoje. Eu estou mudando de lugar. O trabalho enobrece. Mas qual era o sentido de ouvir essa palavra trabalho enobrece, essa frase? Aprender muito? Sim, a gente aprende. Mas o trabalho enobrece tem um peso muito grande de tipo assim, você vai trabalhar, você vai ter dor, e daí com dor você vai ganhar, daí você vai poder comprar as coisas para você, você vai conquistar a tua vida com trabalho, e depois falar, olhar para tudo que você conquistou e falar assim, foi com muito suor. Pessoal, pode ser diferente. Eu não estou falando que a gente tem que enganar aos outros, enganar a si mesmo, enganar todas as ideias que você já teve. Eu estou falando no sentido de que você pode sim fazer diferente e a vida tem que ser leve. A ideia de toda essa dor que você carregou até agora para conquistar qualquer coisa foi para alimentar o teu ego e para ser leve, é porque você está programado, você tem que entender para você mesmo, para você entender. Meu amigo, a vida pode ser leve. Pode ser leve. Ela só não é leve porque a gente está programado através disso. Tem uma experiência também que o Cristiano me contou ontem, né, de um estudo científico. Isso que eu quero que se entenda, né? Que isso que vai diferenciar você estar preparado ou não. Essa chave que vai girar agora, com esse exemplo que eu vou dizer para você, é sobre isso, por que tem que ser tudo tão duro. Porque está gravado no nosso hard disk, tá? Então, teve uma experiência que eles fizeram da seguinte maneira. Colocaram 3 baias, três divisões para cachorrinhos comerem a ração. E o piso era de ferro, era de metal, né? Condutor de eletricidade. Colocaram ali o metal e tal. E eles colocaram um potinho de comida. Os dois das pontas, né? Separados em três baiazinhas. E essas 3 baiazinhas eram muito similares. Só que as duas das pontas, da direita e da esquerda, ela tinha saída. Ela saía empurrando para frente, abria o sapão e saía para trás. E a da esquerda também, da mesma maneira. E colocaram, né? Fizeram vários testes. E o que eles faziam? Então eles colocavam, para cada 3 cachorrinhos que eles colocavam, eles faziam uma bateria de 3 testes. O que eles faziam? Colocou os 3 cachorrinhos lá e deu um choque. Como o piso era de metal, o cachorrinho tomava o choque, um levantava, empurrava da direita e da esquerda, levantava um negócio ali e saía. Um dava para trás, saía. E o do meio não tinha como sair, ficava ali tomando choque. Né? Não é um choque também, entenda, não é um choque mas era um choquinho. E ele ficava ali tomando aquele choquinho, mas não saía do lugar, ficava tomando choquinho. Aí, na segunda fase do trabalho, eles pegavam os 2 da esquerda e da direita e mudaram de lugar. Mas deixaram o do centro ainda no mesmo lugar. Aí pegaram e o quê? Estimularam de novo com o choquinho. Os 2 da ponta se mexeram, viram e arranjaram uma saída. E o do meio, pela segunda vez, tomou choque e já começou a ficar acostumado com aquilo ali, porque, né? Aí, na terceira fase, eles trocaram os cachorrinhos de lugar. O cachorrinho que ficou tomando choque, ele ficou parado no lugar. Ele já estava acostumado com aquilo. Criou a calcificação no cérebro dele que disse assim, não, é normal, tá tomando choque. Tá pesado ficar aqui, né? Mas não, o cachorrinho pensando, vamos traduzir isso, né? No caminho neural criou-se já a conexão com a tal da mielina ali que costuma, não, assim, é assim que tem que ser. E os outros cachorrinhos que estavam tomando choque, um saiu e o outro que estava ali, que não estava acostumado, né, a não ter saída, não deu um jeito, sei lá, quase pulou o negócio, mas não ficou no lugar. E aquele que estava parado mesmo no canto da direita, na 4ª bateria, colocou no canto da esquerda e também levou choque e ficou parado no lugar. Agora, quanto que a gente está parado no lugar? Quanto você está parado no lugar? Quantos homens estão parados no lugar tomando esse choquinho? Porque já está gravado neuralmente para ele.
Essa é a consciência. O que eu venho fazendo na minha vida que ela está sendo pesada? E para você tem que ser pesada, porque está gravado neuralmente no teu cérebro, na tua cabeça, na maneira que você tem que reagir com todas essas dores. Vem comigo no Prepara todo dia 7, 5 da manhã e entenda que se em algum momento acontecer algo na tua vida no dia de hoje que faz com que você fale assim, puxa, tá difícil, olha só quanta dor, sabe o que você vai fazer? Você vai parar, você vai respirar, vai parar, vai respirar e vai pensar, o que pode ser diferente? O que eu posso agir diferente? Para deixar de carregar isso tudo como uma dor. Essa manhã, logo, logo, você vai estar no seu trabalho, você vai estar na tua empresa, você vai estar tomando café com seu filho e pensa assim, por que tem que ser assim duro? Pode ser diferente. E o que eu vou fazer? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero que você esteja compartilhando essa ideia de buscar constantemente o equilíbrio. Leandro, assiste ao vídeo no IGTV, Leandro. Me segue também, @professor Fábio Sato. Entra no grupo. Deixa eu falar uma coisa. Para todo mundo que estiver me assistindo o vídeo agora, entra no link da minha bio e faz a inscrição. Faz a inscrição para receber notificações de tudo que está acontecendo aí nessa transformação, nessa mudança, nessa preparação, tá? Por quê? Porque tem a live. Essa semana toda tem as lives durante o dia, 2 lives, ao 12h05 e também às 21h30 com os meus convidados à noite. Né? Talvez não tenha um dia ou outro, mas enfim, vai ter, tá bom? E vem comigo no Prepara 75 todos os dias, de segunda a sexta, nem que chova canivete. E hoje eu tive uma lição. Não precisa ser pesado. E também não precisa ser acomodado. Bom dia para você. E entenda que tudo isso que vem acontecendo e carregar com dor é porque você está programado, assim como eu também já tive. Tá bom? Um ótimo dia, um abençoado dia, um dia produtivaço para você. E vem comigo. Tá bom? Forte abraço. Fique com Deus. Eu aqui, você aí, até lá. A gente tá junto aqui. Prepara 75.